Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Descobrindo Carreiras. Hoje vamos falar sobre uma das profissões mais promissoras em alta no mercado de trabalho, o cientista de dados. Com a crescente demanda por soluções tecnológicas inteligentes em diversas áreas, desde empresas até órgãos governamentais, a profissão de cientista de dados vem ganhando cada vez mais destaque e importância. Mas afinal, o que faz um cientista de dados e como se tornar um? Fique comigo até o final do vídeo para descobrir. A profissão de cientista de dados tem sido cada vez mais valorizada nos últimos anos devido ao grande volume de dados gerados por empresas e organizações em geral, bem como pela necessidade de analisar esses dados e tomar decisões precisas baseadas nessas análises. E é o cientista de dados a pessoa responsável por coletar, organizar, analisar e interpretar grandes conjuntos de dados com o objetivo de extrair ideias valiosas para a empresa. Isso envolve trabalhar com diversas ferramentas e tecnologias para manipular os dados, desenvolver modelos preditivos e análises estatísticas. De forma ampla, as principais tarefas de um cientista de dados no dia a dia envolvem coletar, limpar e analisar dados para produzir sacadas valiosas para o negócio e informar decisões estratégicas. Algumas das atividades que podem ser realizadas por um cientista de dados incluem: coletar e armazenar dados. Um cientista de dados pode coletar dados de várias fontes, incluindo bancos de dados internos, apps de terceiros e mídias sociais, para citar alguns exemplos. Eles também podem ser responsáveis por armazenar dados em um formato acessível e seguro para facilitar a análise. Limpar e pré-processar dados. Muitas vezes, os dados coletados são desorganizados e contêm erros ou inconsistências. O cientista de dados deve trabalhar para limpar esses dados e prepará-los para análise. Realizar análise exploratória de dados ou IDA. Uma vez que os dados foram coletados e pré-processados, o cientista de dados pode realizar análises exploratórias para descobrir insights ocultos nos dados. Isso pode envolver a utilização de técnicas estatísticas e de visualização de dados para identificar padrões e relacionamentos. Desenvolver modelos de aprendizado de máquina. Cientistas de dados também são frequentemente responsáveis por desenvolver modelos de aprendizado de máquina para prever comportamentos futuros com base em dados históricos. Isso pode envolver o uso de algoritmos de aprendizado e técnicas de análise de dados para treinar modelos que possam ser usados para fazer previsões precisas. Comunicar insights. Um cientista de dados também é responsável por comunicar insights valiosos e estratégicos derivados da análise de dados. Isso pode envolver a criação de relatórios e visualizações de dados para compartilhar com colegas e tomadores de decisão. Essas são apenas algumas das principais tarefas que um cientista de dados pode realizar no dia a dia, mas a natureza exata do trabalho pode variar dependendo da indústria e da organização em que trabalham. Atualmente, algumas universidades oferecem cursos específicos de graduação em ciência de dados, mas ainda são relativamente poucos. Geralmente, a formação em ciência de dados envolve conhecimentos interdisciplinares, como matemática, estatística, programação, banco de dados e aprendizado de máquina. Por esse motivo e por ser uma profissão relativamente nova, muitos cientistas de dados não têm formação na área, mas, sim, têm formação em áreas relacionadas, como matemática, estatística, engenharia da computação, ciência da computação, física, economia e afins. Além disso, muitos profissionais fazem cursos de pós-graduação e especialização para aprimorar suas habilidades em ciência de dados. Para se tornar um cientista de dados, é necessário ter uma formação sólida em matemática, estatística e programação, além de conhecimentos em bancos de dados, ferramentas de análise e tecnologias de Big Data. Existem diversas especializações que um cientista de dados pode seguir, dependendo da sua área de interesse e das necessidades do mercado. Algumas das principais são: Machine Learning. Essa especialização envolve o estudo de algoritmos de aprendizado de máquina, que são fundamentais para muitas das aplicações da ciência de dados, como reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, análise de texto e detecção de fraudes. Big Data. Essa especialização envolve o processamento e análise de grandes conjuntos de dados, que muitas vezes não podem ser tratados com ferramentas tradicionais de processamento de dados. Análise de negócio. Essa especialização envolve a aplicação da ciência de dados para entender e melhorar os processos de negócios, como otimizar as operações de produção, melhorar a eficiência de marketing ou melhorar a experiência do cliente. Visualização de dados. Essa especialização envolve a criação de visualizações de dados que ajudam a comunicar ideias e tendências de forma clara e concisa. Inteligência artificial. Essa especialização envolve o estudo de algoritmos e técnicas que permitem que os computadores simulem a inteligência humana, como a capacidade de aprender, raciocinar e tomar decisões. A formação em ciência de dados ensina uma variedade de habilidades técnicas e analíticas.
Entre as habilidades técnicas, estão a programação em linguagens como Python e linguagem R, bancos de dados, ferramentas de visualização de dados, aprendizado de máquina, inteligência artificial e análise estatística. Além disso, é importante que os cientistas de dados também tenham habilidades analíticas, como a capacidade de analisar e interpretar dados, de identificar tendências e padrões e de comunicar resultados de maneira clara e eficaz. Além disso, a formação em ciência de dados também ensina habilidades para a resolução de problemas, pensamento crítico e tomada de decisão, que são importantes para analisar e interpretar dados complexos e para tomar decisões bem informadas com base nos dados. Em resumo, a formação em ciência de dados é multidisciplinar e envolve habilidades técnicas, analíticas, interpessoais e de resolução de problemas. Muitos cientistas de dados também buscam aprimorar suas habilidades por meio de cursos online, workshops, eventos e conferências para se manterem atualizados com as tendências do setor. As habilidades necessárias para um cientista de dados incluem: conhecimento em matemática e estatística. Um cientista de dados deve possuir conhecimento avançado em matemática e estatística para poder compreender os dados e interpretá-los corretamente. Habilidade em programação. Para trabalhar com análise de dados, o cientista de dados deve saber programar em linguagens como Python, linguagem RU e linguagem SQL, entre outras. Conhecimento em banco de dados. O cientista de dados deve ser capaz de acessar, manipular e extrair dados de bancos de dados, tanto estruturados quanto não estruturados. Habilidade em visualização de dados. É importante que o cientista de dados possua habilidade em visualização de dados, utilizando ferramentas de BI e DataVis. Pensamento crítico. O cientista de dados deve possuir pensamento crítico, analisando e interpretando os dados de forma correta para tomar decisões precisas. Comunicação. O cientista de dados deve ser capaz de comunicar os resultados e conclusões de forma clara e objetiva para que as informações possam ser compreendidas por todos os envolvidos no projeto. Curiosidade e criatividade. O cientista de dados deve possuir curiosidade e criatividade para buscar novas soluções e insights a partir dos dados analisados. Conhecimento em machine learning e inteligência artificial. Com a evolução tecnológica, é importante que o cientista de dados esteja atualizado em relação a machine learning e inteligência artificial, para que possa aplicá-los de forma eficiente na análise de dados. Os cientistas de dados têm a oportunidade de trabalhar com tecnologias de ponta e desenvolver soluções inovadoras para as empresas. No entanto, essa é uma profissão que exige muito estudo e atualização constante, já que as tecnologias e técnicas de análise de dados estão sempre evoluindo. A profissão de cientista de dados oferece diversas possibilidades de carreira em diferentes setores da economia. A seguir, destacamos algumas das principais áreas de atuação. Empresas de tecnologia. Grandes empresas de tecnologia, como Google, Amazon, Facebook e Microsoft, empregam muitos cientistas de dados em diversas áreas, incluindo publicidade online, análise de dados de usuário e desenvolvimento de produtos. Finanças. Muitas instituições financeiras, como bancos e empresas de investimento, empregam cientistas de dados para ajudar a analisar e gerenciar riscos, identificar oportunidades de investimento e melhorar a experiência do cliente. Saúde. Cientistas de dados trabalham em hospitais e outras instituições de saúde para analisar dados de pacientes, identificar padrões e desenvolver modelos preditivos para ajudar no diagnóstico e tratamento de doenças. Varejo. Grandes redes de varejo empregam cientistas de dados para analisar dados de vendas e comportamento do consumidor, a fim de melhorar as estratégias de marketing e vendas. Governo. Agências governamentais, como o IBGE e o IPEA, empregam cientistas de dados para coletar e analisar dados para fins de planejamento e tomada de decisões. Além dessas áreas, há muitas outras em que os cientistas de dados podem trabalhar, como marketing digital, ciência ambiental, transportes e logística, entre outras. A demanda por cientistas de dados tem crescido rapidamente em vários setores do mercado de trabalho. Por conta disso, o salário médio para um cientista de dados é bastante atrativo e pode, facilmente, ultrapassar os R$ 10.000 mensais. Como o salário de um cientista de dados pode variar de acordo com a empresa, localização e experiência, as médias salariais podem ser diferentes em diferentes fontes. No entanto, aqui estão algumas informações sobre a média salarial para cientistas de dados. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o salário médio de um cientista de dados no Brasil é de cerca de R$ 7.000 por mês. Segundo o site Indeed, a média salarial para cientista de dados no Brasil é de aproximadamente R$ 6.983 por mês. De acordo com Love Mondays, a média salarial para cientistas de dados no Brasil é de aproximadamente R$ 8.412 por mês. Segundo o site Glassdoor, a média salarial para cientista de dados no Brasil é de cerca de R$ 8.000 por mês. De acordo com a Cato,
A média salarial para cientista de dados no Brasil é de aproximadamente R$ 10.000 por mês. Lembre-se que esses são apenas dados aproximados e podem variar de acordo com diversos fatores, como a região do país e o tipo de empresa em que o cientista de dados está empregado. Para concluir, a profissão de cientista de dados é uma das carreiras mais promissoras e em alta demanda na atualidade. É uma área que combina habilidades analíticas, conhecimento em programação e uma forte capacidade de comunicação, permitindo que os profissionais trabalhem em diferentes setores e organizações. Além disso, com o constante avanço da tecnologia e da coleta de dados, a demanda por cientistas de dados só tende a aumentar nos próximos anos. Se você se interessa pela área de tecnologia, análise de dados e busca por um mercado de trabalho em constante expansão, a carreira de cientista de dados pode ser a escolha certa para você. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer as principais informações e habilidades necessárias para seguir nessa profissão. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre carreira e mercado de trabalho. Até a próxima!